Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez, encontro 236, dia 14 de agosto. Minha avó, Francisca Eusébia de Jesus, depois Francisca Falcone, se estivesse encarnada, hoje estaria completando 128 anos. Foi ontem mesmo. Onde a senhora estiver, Deus te abençoe e nos abençoe. Mirinha, Verônica, sejam bem-vindas, queridos internautas, sejam bem-vindos. Alegria do reencontro semanal. Prepare a sua água para ser fluidificada, a minha está aqui direitinho. Mais um culto do Evangelho no Lar, mais uma oportunidade de aprendizagem. E o tema de hoje é um tema bem delicado para todos nós. Por quê? Fala dos distúrbios da depressão. Então, vamos mergulhar neste novo capítulo do Filomeno, agradecendo a ele também onde estiver, o Divaldo, onde estiverem neste momento, que recebam as nossas melhores vibrações. Meninas, quem começa? Euzinha. Vamos lá, mensagem 236. Não seja impaciente, não tenha pressa em chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos, de modo que possa colhê-los amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque tudo nos chegará na hora exata e mais oportuna. Os frutos amadurecidos, a força, não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saiba esperar com paciência e não desanime. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais que nos auxiliam sempre, rogamos que nos ajude a perseverar no caminho da paciência, pois sabemos, Jesus, que não é fácil, que precisamos de força, de esforço, de coragem, de constância, como nos diz o pastorino, para que tudo nos chegue na hora exata e principalmente na hora mais oportuna, segundo os desígnios divinos. Agradecidos estamos pela oportunidade benéfica do reencontro semanal, rogando que possamos, nesses próximos minutos, aprofundar num tema tão delicado e tão importante para a nossa vida. E que tenhamos, Senhor, conhecendo esses aspectos trazidos pelo companheiro, que tenhamos um outro olhar para todos nós, que momento ou outro enfrentamos os desafios dos distúrbios depressivos. Agradecemos mais uma vez e rogamos que a luz, que a paz e o amor do Cristo envolva cada um de nós. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, suas palavras iniciais. Boa noite a todos os internautas. Vamos lá para mais um desafio a ser vencido aí nesse capítulo de hoje. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos estudar esse capítulo que para mim, pelo menos, foi o capítulo mais difícil. Mirinha, sua voz está um pouquinho baixa. Vamos então. Verônica, como sempre, faz para nós a recapitulação, por favor. Aqueles que estão chegando agora, nós estamos no 9º livro, já estamos programando, já anunciamos o próximo livro. A Verônica está aí, Verônica, ao alcance da mão? Vai mostrar para nós. É o livro Trilhas da Libertação, a obra também, como sempre as obras do Filomeno, extraordinária, que vai nos oferecer muitas oportunidades de aprendizagem. Faça um contato com a livraria da FEAC, através das reuniões públicas, deixe o seu nome para que você possa adquirir a obra e também já ir começando a brincar, entre aspas, com ela, no sentido de aprendizagem. Então, faz para nós, por favor, a recapitulação da segunda parte da nossa último encontro, que foi o capítulo Socorro de Emergência. No final do nosso encontro de hoje, eu vou fazer as propagandas aí, o marketing das atividades que ainda acontecerão neste mês de agosto. As demais já foram todas passadas. Agradeço aí as mensagens que me enviaram,
as vibrações por mais um ano de vida. Mamma mia, como dizemos os italianos. Mas está tudo bom, vamos em frente. Então, com você a palavra, Verônica. Então, na segunda parte do capítulo 18, né, lembrando que é um capítulo extenso, por isso que ele foi dividido em duas partes. Então, na parte final, o Eurípides Barçanufo convida o Edmundo, que era um espírito desencarnado, que foi levado ao mundo espiritual, encarnado, que foi levado ao mundo espiritual em desdobramento, para que ele possa refletir sobre os compromissos assumidos por ele no seu planejamento reencarnatório e que agora, quando ele está no processo encarnado na Terra, se encontra em perigo para a sua concretização. Então é feita uma leitura dos pontos que o Edmundo havia se comprometido a cumprir e que estavam sendo desvirtuados por ele. Em seguida, nós vamos ver que adentra no lugar aonde eles estavam um espírito que é trazido, que é encaminhado, e que esse espírito se comunica através da Dona Maria Modesto, afirmando ter uma antiga ligação com o Edmundo, e que por isso o segue para o seu intento, que é de vingança. O Eurípides diz que não lhe cabe fazer justiça, busca despertar nesse espírito obsessor uma atitude diversa da que ele vem apresentando para poder ajudar ambos os espíritos. Esse espírito, que a gente pode chamar de agressor por causa do comportamento dele naquele momento, ele é acalmado. Claro que não foi uma conversa fácil. Ele depois é retirado da sala. E aí sim, o Eurípides vai se dirigir ao Edmundo, que é esse espírito encarnado, para que ele aproveite aquele momento que desfrutou, tudo que ele presenciou, que ele ouviu ali, para que ele modifique a sua conduta. E depois disso ele é levado de volta ao corpo e o Manuel Filomeno de Miranda se dirige então ao seu aposento para um descanso que, segundo ele, é merecido. Os dias estão passando. E o Manuel Filomeno de Miranda, com a primeira frase dele aí, ele mostra que ele sabe que já está na hora de voltar para as tarefas habituais dele no posto de serviço onde ele atua, na colônia Redenção, ligada à cidade de Salvador. Ele está nas nossas Minas Gerais, lá entre Sacramento e Franca, conforme nós mostramos nos primeiros capítulos. Ele começa já dizendo que o tempo está fluindo. Os momentos, uns após os outros, enriqueciam-me com as experiências adquiridas no hospital espiritual. As diferentes vidas que prosseguiam buscando o rumo de segurança e que ali se encontravam ou eram trazidas para atendimento, constituíam-me um laboratório expressivo para preciosas conquistas iluminativas. Isso que está acontecendo com ele aí, esse laboratório expressivo, é para todos nós. Cada reunião mediúnica que você participa, cada grupo de estudos que você participa, cada palestra presencial ou online que você assiste, está oferecendo material para você, para mim, para todos nós, um laboratório de novas conquistas iluminativas. Eu assisti uma palestra do orador X, da expositora Y, não trouxe novidade nenhuma para mim. Não trouxe novidade é uma coisa, mas acrescentou muito. Por quê? Se a Mirinha fizer uma palestra sobre reencarnação, se a Verônica daí uma semana, na outra segunda-feira, fizer outra palestra sobre reencarnação, na outra semana eu fizer uma palestra sobre reencarnação, com base no mesmo texto, não é pegando obras diferentes, não. Escuta as 3 palestras. Algumas frases vão ser repetidas, a abertura, o fechamento pode ser igual, mas a interpretação abre a sua mente. Já ouvi falar muito sobre caridade, não quero ouvir palestra de caridade mais não. Ok. Então pensa nisso. Você e eu, todos nós estamos tendo oportunidades. Este encontro de hoje, se você leu, como a gente sempre pede, esse capítulo 3 vezes, é recomendação do mundo espiritual. Primeira vez, injeção no músculo. Segundo, na veia. Terceiro, na medula.
Na hora que vier os comentários aqui despretensiosos de um de nós três, opa, eu não tinha pensado nesse ângulo. Então vamos aproveitar o laboratório. Edmundo permanecia-me nas reflexões. Quem que é o Edmundo? É o que a Verônica acabou de fazer a recapitulação. O médium encarnado que foi em desdobramento durante o sono levado ao posto de serviço Esperança, e acabamos o encontro 235 com ele sendo levado de volta para o corpo biológico. Edmundo permanecia-me nas reflexões que me facultavam compreender o amor de nosso Pai na sua essência mais elevada, sempre vigilante e misericordioso, não se detendo nas defecções, quer dizer, nos desarranjos nossos, nas imprudências nossas, daqueles a quem socorre, porém ajudando-os sem cessar. Assim pensando, refletia a respeito das incontáveis concessões de que fora objeto durante a existência anterior, e de que somente a pouco e pouco me dava conta na vida após a morte. Como consequência desse conhecimento, o júbilo era-me intenso e a gratidão a Deus tornava-se-me um constante hino de louvor. E agora ele vai, assim, num parágrafo, fazer uma recapitulação dos espíritos que ele acompanhou no hospital. Após visitar os irmãos Ambrósio, que se renovava muito lentamente, Agenor, que prosseguia adormecido, porém agora menos agitado, Honório, em refazimento vagaroso, mais seguro, prosseguia observando as terapias energéticas aplicadas no pavilhão. Então a gente percebe que cada espírito também está num estágio diferente do seu tratamento. Detinha-me especialmente na observância dos pacientes mais agitados, compreendendo cada vez melhor o alto significado do trabalho anônimo de muitos espíritos abnegados que escolheram essas atividades socorristas tomados pela afetividade em favor do próximo. Então ele ressalta não só os espíritos que ele está acompanhando o tratamento, mas também aqueles que ali trabalham ajudando a esses. Esse amor ao próximo. Não se excusavam, não negligenciavam de dedicar-se à caridade em tempo integral, mediante a assistência fraternal aos portadores de alienação mental e aqueles outros portadores de sequelas das obsessões prolongadas. Um tratamento difícil, árduo, né? Gentis e pacientes, movimentavam-se em silêncio, interiorizados nos deveres que lhes diziam respeito, constituindo-se verdadeiros exemplos de quê? De psicoterapeutas do amor, em jubiloso serviço de elevação pessoal. Um exemplo muito bonito e para ser seguido do respeito, do carinho e do cuidado com aqueles que naquele momento estão precisando mais, estão sofrendo mais. E tanto o devotamento facultava ao Filomeno entender quanto ele se encontrava distante da santificação, por faltarem recursos indispensáveis ao serviço libertador. Então, ele olhou o exemplo daqueles irmãos e viu que ele ainda estava distante de executar daquela forma. E olha que ele é um trabalhador de primeira linha. Não obstante, tornava-se-me estímulo para prosseguir na busca de informações, para quê? Que pudessem elucidar os enigmas do comportamento humano durante a experiência na carne, assim facilitando a ascensão de todos os interessados no processo evolutivo. Então, o objetivo dele de aprender é o quê? De fazer o que ele está fazendo. Transcrever isso, trazer para a gente e nos orientar também para que amanhã a gente não chegue a ficar internado nesse hospital com essas características desses irmãos. Então, ele está mostrando para a gente a terapia para se evitar um mal maior. E ele agradece também e reconhece a assistência fraternal do Alberto, que com seu conhecimento dos diversos setores daquele hospital eram fatores para encorajar o Filomeno na aprendizagem e impulsioná-lo para que continuasse avançando. E nesse meio tempo ele foi convidado pelo Dr. Inácio a participar de um ato solene que ia acontecer ali. Um estudioso dos transtornos psicológicos chegaria ali no hospital para proferir uma conferência sobre o grave e fascinante tema de quê? Do distúrbio depressivo. Ele continua então, enquanto estava na Terra, o Filomeno encarnado, né, as informações a respeito do assunto
que é distúrbio depressivo, era relativamente escassa. Então, tinha muita abundância desse assunto entre os estudiosos da psiquiatria e da psicologia, mas para os leigos não tinha tanta divulgação. Passado alguns anos, algumas décadas que o Filomeno tinha desencarnado, ele constatou que a pesquisa das genes e terapêuticas, que quer dizer como se dá, como é o desenvolvimento e como se trata a depressão, havia avançado muito. E no mundo espiritual, o conhecimento de tudo isso é muito mais profundo, nem pode comparar. E o Filomeno lá tinha respostas para o que se pode chamar quase de uma epidemia na atualidade da Terra. Então, assim, o Filomeno teve interesse redobrado para participar desse evento, onde um especialista ia falar sobre o assunto. Então, na hora certa, Alberto e ele foram lá para o auditório, que era ao ar livre. E o Filomeno descreve esse local, de amplas proporções, com capacidade para aproximadamente 1.000 pessoas. Sua edificação lembrava os anfiteatros gregos romanos, que é aqueles que fazem assim com as arquibancadas, né? Uma bela visão do palco, de qualquer lugar onde tivesse a pessoa sentada, assistia belamente. O entardecer estava deslumbrante, abençoado por favônios, gente. Favônio é vento, um vento perfumado. Enquanto os convidados assentavam-se nessas arquibancadas semicirculares. O expositor entrou acompanhado por Eurípides, doutor Inácio e outros espíritos nobres que o Filomeno não conhecia pessoalmente. De semblante calmo, o expositor demonstrava que tinha desencarnado com 70 anos. Jovial, de agradável expressão, foi conduzido à parte central, que é onde estava a mesa, o palco lá, tomando parte na mesa da cerimônia, presidida pelo fundador do nosocomo, que é Eurípides Barçarouf. Já pensou a responsabilidade de um Eurípides Barçarouf? Se ele trabalhasse somente nesse posto de serviço, já seria um trabalho extraordinário. Mas quantas outras frentes de trabalho o Eurípides tem? A networking dele, como se fala, quantos contatos, quantos compromissos extra posto de serviço e esperança ele tem. Encontravam-se presentes médicos especializados no estudo da psique, enfermeiros e trabalhadores dos diversos departamentos do hospital, interessados nos esclarecimentos que seriam oferecidos pelo culto conferencista e muitos outros espíritos especialmente convidados. Após expressiva exortação ao Senhor da vida, a todos sensibilizando, após a prece, Eurípides fez uma breve apresentação do cientista orador, esclarecendo que o mesmo exercera a profissão de psiquiatra na última encarnação na Terra, havendo oferecido expressivo contributo à psicanálise e à psicologia, e que se encontrava liberado do corpo havia mais de 30 anos, dando prosseguimento às pesquisas em torno da mente e da emoção humana, como resultado dos processos da evolução espiritual. Você vai no cemitério e lê assim: aqui jaz em paz fulano de tal. Nossas orações para ele. Como se ele estivesse no céu tocando harpinha. Olha aí, o cara foi psiquiatra na Terra, desencarnou e continua estudando, prosseguindo nas pesquisas em torno da mente e da emoção humana como resultado dos processos da evolução espiritual. Sem mais delongas, o esclarecido médico acercou-se da tribuna. Deteve-se em breve o silêncio, durante o qual exteriorizou uma suave claridade que o emoldurou delicadamente. Aquela aura. Quem vê essas oleogravuras dos santos vai ver em volta deles essa aura. Em seguida deu início à conferência, saudando-nos a todos com jovialidade e adentrando no tema. Começa então o espírito a dizer: a depressão
também identificada anteriormente como melancolia, na época de Kardec não tinha a palavra depressão. Vai lá no capítulo 5º, tem um dos itens, lá está, a melancolia. Então põe no seu evangelho entre parênteses assim, a depressão. A depressão, também identificada anteriormente como melancolia, é conhecida na humanidade desde recuados tempos por estar associada ao comportamento psicológico do ser humano. A Bíblia, especialmente no livro de Jó, entre outros, nos apresenta vários exemplos desse distúrbio que ora aflige incontável número de criaturas encarnadas. Não, ele coloca terrestres. Então você vai ver que incontável número de criaturas ligadas ao planeta Terra. Não tem gente com problema de melancolia, depressão somente aqui encarnado, não. Tem também no plano espiritual. Tem espíritos em depressão? Tem, com certeza. Podemos identificá-la na Grécia Antiga, considerada como sendo uma punição infligida pelos deuses aos seres humanos em consequência dos seus atos incorretos. Quem lembra do tonel das deidades lá da Grécia, de Roma, vão ver que tinha um deus para cada, o deus da agricultura, o deus da caça, o deus da saúde, o deus disso, o deus daquilo, mas com toda aquela simbologia de Zeus e tudo mais, né? O filme aí foi lançado há pouco tempo, Poseidon, o deus do mar, e vamos ver que tudo isso tem essa colocação de harmonizar o planeta Terra. Embora, naquela época, transferiam-se para os deuses as emoções dos encarnados. Não tínhamos avançado ainda como avançamos nos últimos 2.500, 3.000 anos. E ele começa também fazendo uma historialização, né, desse fenômeno da depressão, dizendo que ela estava presente já no século IV a.C., graças a diversas referências feitas por Hipócrates, um médico grego, né, que é considerado o pai da medicina. E que mais tarde, no século II, também antes de Cristo, Galeno, que também foi um médico talentoso, romano, de origem grega, e ele era muito investigativo. Então ele é considerado o médico mais talentoso e investigativo do período romano. Então esse Galeno também estudou esse transtorno, isso lá atrás. E para ele era resultado do desequilíbrio de 4 humores. Humores é o nome dado aos fluidos do nosso corpo numa antiga teoria chamada teoria humoral, que é composta do sangue, da bilis amarela, da bilis negra e do fleuma, que seriam responsáveis por quê, nesse momento do conhecimento deles? Pelo bem-estar e pela saúde ou não dos indivíduos. Depois Aristóteles também disse que Sócrates e Platão, e aqui nós estamos falando de filósofos gregos também, como muitos outros, como artistas, combatentes gregos, também foram portadores de melancolia, e que naquela época se acreditava estar vinculada às capacidades intelectuais e também culturais do seu portador. A Igreja Romana, e a partir já do século IV, também passou a considerar e defini-la ligando à tristeza, sendo tida como um pecado decorrente da falta de valor moral do homem para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades do seu processo existencial. Posteriormente, ela estava associada à assídia, que significa o abatimento, a prostração, passando a ser definida com mais severidade como sendo um pecado cardinal, em razão de tornar os religiosos preguiçosos e amedrontados ante as tarefas que deveriam desempenhar. E aí eu acredito que até hoje a gente tem uma herança disso, né, de achar que a pessoa tem preguiça, que a pessoa não quer reagir, que a pessoa está fugindo do trabalho. As lendas a seu respeito fizeram-se muito variadas e as discordâncias complexas, vinculando a depressão, não raro, a bilis negra, responsável pelo ato impensado de Adão ao comer a maçã no paraíso. Olha como é que voltou lá atrás. Então a história da medicina também relata, ele continua, que já no século X, um médico árabe estudando a melancolia confirmou que ela resultava da referida e tradicional bilis negra, também se apoiando em um conhecimento anterior.
Mas, com o Renascimento, esse transtorno passou a ser tido como uma forma de insanidade mental. Surgindo nessa época propostas diferentes de terapêuticas e com resultados muito duvidosos. Mas à medida que se processava o progresso cultural da humanidade, a melancolia passou a expressar os estados depressivos e, a partir de 1580, tornou-se popular na literatura com as suas características de uma forma melhor definidas. Mas foi a partir do século XVII que essa tese do Galeno começou a ser superada. E que olha como é que demorou, né? Os estudos avançarem para poder superar uma teoria tão antiga. E foi lentamente substituída por outras definições que iam abranger também a natureza química e mecânica do cérebro, que é responsável por esse distúrbio perturbador. Não obstante a descoberta da circulação do sangue pelo eminente Harvey, que foi um médico que em 1628 detectou como se processa a circulação do sangue no nosso corpo, permitiu a apresentação de novos conceitos explicativos para a depressão, esclarecendo que se podia tratar de uma deficiência circulatória. Permaneceram ainda aceitos os conceitos ancestrais de Galeno e, por efeito, a terapia se apresentava centrada nos métodos da aplicação de quê? Sangrias, de purgantes, de vomitórios, com o objetivo de limpar o corpo, eliminando esses humores negros que existiam no sangue e que eram considerados nefastos. No século XIX, ainda por um largo período, foi associada também à depressão a hipocondria, responsável pela ansiedade mórbida referente ao estado de saúde e às funções físicas. E logo depois passou à condição de uma perturbação mental ou de um estado emocional deprimido. Quem quiser anotar, pode anotar aí o nome Avicena. Ibn Sina, escreve-se em árabe. Avicena. Foi o que é Hipócrates para a medicina grega ocidental, é Avicena, o médico responsável pelo avanço da medicina no mundo árabe. É de uma cultura, a história dele é muito bonita, vale a pena consultar quando tiver um tempo. Mas pode falar, eu te cortei, Verônica. Não, já tinha terminado. Agora é a Mirinha. E aí ele continua falando que a melancolia alcançou homens e mulheres notáveis que não conseguia superar e padeciam por largos períodos com ela. E em alguns casos, essa depressão conduzia essas criaturas à perturbação profunda que levava até o suicídio. E aí ele fala de inúmeros poetas, escritores, artistas, religiosos, cientistas, famosos que sofreram desse mal, e alguns desavisados pensavam que se tratava de uma exteriorização da genialidade de cada um. Quer dizer, ele está citando aqui personalidades, né? E que porque eles eram gênios, algumas criaturas acreditavam que isso vinha da genialidade. A título de conhecimento para nós, a gente pode citar algumas dessas personalidades que lutaram muito contra a depressão. Van Gogh, Clarice Lispector, Beethoven, Frida Kahlo, Abraham Lincoln. A gente ficaria aqui horas, porque foram inúmeras criaturas. Aí houve uma pausa na exposição para que houvesse um processamento do entendimento dessa história que ele foi passando pela história e contando para a gente, até ele vai chegar em conceitos muito profundos e tal. Por isso é um capítulo muito desafiador, porque para a gente entender isso tudo, uma lida a gente não consegue. 2 lidas para Mirinha não dá. 3 lidas para Mirinha ainda não dá. É preciso estudar muito para a gente começar a querer entender alguma coisa, principalmente que a gente não é dessa área, né? Aí ele fala que a depressão é hoje classificada como sendo uma perturbação do humor, uma afecção, ou seja, uma doença afetiva, um estado de mal-estar que se pode prolongar por tempo indeterminado. Foi o admirável Emil Kraepelin, o nobre psiquiatra alemão, quem apresentou melhores análises sobre a depressão no século passado, classificando-a como de natureza unipolar,
e quando menos grave, quando mais simples e rápida. Ou seja, ela se manifesta, a unipolar, com sintomas assim, tipo desânimo, desinteresse pela vida, tristeza. E a bipolar, quando responsável por toda a depressão, associada à mania. Então, alterna entre depressão e mania, com sintomas tipo sensação excessiva de euforia, de autoconfiança, desproporcional àquela situação realmente que a criatura está vivendo. Então, a Joana fala que é um estado de afetação e hebetação. A criatura transita entre afetação e hebetação. E aí, estudando esse capítulo, eu me vejo várias vezes aqui. É por isso que é muito importante a gente estudar, porque fala assim, você é depressiva, Mirinha? Não, mas a gente tem estados, né? Então, para a gente estar sempre alerta se isso não me visita. E se me visita, eu preciso ter atenção, saber, o conhecimento vai levar a gente a procurar ajuda, a tratar com psicólogo, psiquiatra se precisar, e fazer os controles necessários, porque pelo que a gente está vendo aqui no capítulo, isso toma e a gente nem percebe, né? Aprofundadas pesquisas ofereceram novas classificações, continua o expositor falando, nos anos sucessivos, incluindo as melancolias de involução. Ô, gente, para falar com vocês, eu tenho 63 anos. Eu leio alguma coisa, eu não sou uma pessoa que estudo muito, que leio muito, nem tenho vergonha de falar isso, porque sem vergonha mesmo, né? Deveria ler mais. Eu nunca escutei falar em melancolia de involução. E olha que a Joana fala muito de melancolia, depressão, eu nunca tinha escutado isso e nem tinha entendimento do que era isso. Então, ele fala que essa melancolia de involução se manifesta em forma de medo, culpa, e eu já tive isso, e de vários distúrbios de pensamento. Esse termo involução da melancolia é porque se dava mais a partir de que a pessoa tinha 45 anos. E à época, lá no final do século XIX, 45 anos era uma pessoa velha. Por isso, a melancolia da involução. E aí o psicanalista Freud, que parece que este expositor tem muita reverência a ele, sugeriu o luto como sendo responsável pela depressão, resultado de perda de um ser amado ou de outra natureza, pode perder um objeto, alguma coisa assim. A perda para o Freud, ele chama de nobre mestre austríaco, produz dilacerações psicológicas muito graves. Ele está explicando aqui o que o Freud entendia, gerando distúrbios comportamentais que se prolongam por tempo indeterminado. O que Freud afirmava como esse luto? O luto, segundo Freud, é uma reação natural à perda. É onde o indivíduo, é o momento que o indivíduo consegue gradualmente elaborar a perda e se desligar emocionalmente daquilo ou da pessoa que ele perdeu. Era isso que ele denominava luto. Então, outros pesquisadores, continua o expositor, estabeleceram que a depressão poderia ser endógena, interna, né? As causas internas, quando originada em disfunções orgânicas, portanto, de natureza biológica, e reativa, como consequência de fatores psicossociais, socioeconômicos e sociomorais, em razão das suas má consequências emocionais. Outros observadores, no entanto, detiveram-se em analisar a depressão sob dois outros aspectos: o de natureza neurótica e o de natureza psicótica. O de natureza neurótica, que é a primeira que ele cita aqui, é mais simples, com melhores possibilidades de tratamento, enquanto que o de natureza psicótica pode se caracterizar com tudo que a depressão neurótica vem, mais alucinações e ilusões perturbadoras. Exige um procedimento de tratamento mais cuidadoso e mais prolongado. Então, qual que é a diferença entre a neurótica e a psicótica? As duas têm gravidade, mas os sintomas, os graus de gravidade
São diferentes. Por exemplo, na psicótica, a criatura ela não percebe o contato da realidade, isso foge dela. Me falta ar, gente, me falta ar, se vocês querem saber. Se você quiser ampliar os conhecimentos sobre isso, nós recomendamos um livro que utilizamos na FEAC, de uma médica austríaca chamada doutora Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross trabalhou com tanatologia, a morte, e ela fala muito do luto. Quem já foi nas reuniões de entes queridos ou já assistiu, vê que muitas pessoas não saíram do velório. Mamãe desencarnou há 10 anos e eu emocionalmente e psiquicamente ainda estou no velório. O outro não saiu do luto. E ela vai dizer as 5 fases do luto: a negação, a raiva, a depressão, a barganha e a aceitação. Vale a pena dar uma estudada nisso para a gente poder entender o que eles estão falando aí, que muitas pessoas entram em depressão com a, entre aspas, perda de um ente querido. Desencarnou uma pessoa da família, entra em depressão por uma série de fatores, como foi colocado aí pelo eminente pesquisador. Continua ele. A depressão... O nome do livro você não falou, né? Hein? O nome do livro da Elizabeth? Sim, sobre a morte e o morrer. Sobre a morte e o morrer. Nós temos um grupo de trabalhadoras, somente mulheres participam dessa tarefa na FEAC, que nas tardes de sábado reúnem-se na FEAC, vestem um jaleco para serem identificadas como tal e visitam com consentimento da diretoria e do corpo clínico do Hospital Ascôncia, que é um hospital de câncer para quem não é de Juiz de Fora, e levam uma palavra de estímulo, uma visita fraterna. E esse trabalho é coordenado espiritualmente por um dos 3 espíritos que dirigem a FEAC. Mateus Fraga, no setor da obsessão-desobsessão. Dona Anita Borella, no setor da reencarnação. E a irmã Clarissa, no setor da desencarnação. É um trabalho muito interessante, foi fundado pela Kátia, que agora, dia 11 de agosto, completou 20 anos de desencarnação. Quando a gente olha, parece que foi ontem mesmo. Quando a gente olha, parece que tem um século. Depende do estado emocional em que a gente está. Quem quiser conhecer mais sobre isso, é só visitando a FEAC, procurar uma das coordenadoras, a gente encaminha. E ele continua. A depressão, seja como for considerada, é sempre um distúrbio muito angustiante pelos danos que proporciona ao paciente. Dores físicas, taquicardias, problemas gástricos, inapetência, cefalgia, sentimento de inutilidade, vazio existencial, desespero, isolamento, ausência total de esperança. A coisa vai complicando. Pensamentos negativos, ansiedade, tendências ao suicídio, é como uma escada. A coisa vai ficando, é o lado escuro da alma, vamos assim colocar. Então, cada pessoa reage de uma maneira. E, como já foi dito, não sei se pela Mirim ou pela Verônica, é muito comum a família achar que fulano está caçando sombra e água fresca, não quer trabalhar nas tarefas da casa, está entrando numa zona de conforto e usando a enfermidade para se abster de compromissos profissionais, pessoais, dentro do lar. É muito comum isso. O enfermo tem a sensação de que todas as suas energias se encontram em desfalecimento e as forças morais se diluem ante a sua injunção dolorosa. Perde o apetite muitas vezes, perde as forças físicas, emagrecem muito, é comum, não estou generalizando, mas é comum isso. E poucas são os familiares que entendem o processo. A perturbação depressiva ainda pode apresentar-se como grave e menos grave. Observa que tudo que nós falamos no parágrafo anterior, que o Filomeno coloca, fica parecendo que é uma doença biológica, orgânica. A pessoa
entrou na depressão por causa da bilis negra? Não, por causa do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva não existiram. A doutrina espírita mostra isso. Leia o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ela vai se manifestar os sintomas na biologia, mas é uma doença ligada ao espírito, com manifestações no perispírito e correspondentes manifestações no corpo físico. A psiquiatria tem avançado muito na parte terapêutica e na parte medicamentosa, através de exames laboratoriais, de análise do paciente, mas mesmo assim está longe de ter os recursos, por exemplo, que este profissional de saúde tem agora no mundo espiritual. A formação acadêmica dos profissionais levam a protocolos academicistas. As orientações da Big Pharma levam a que o remédio é a solução. Mas nós sabemos que não é só, isso pode ajudar e ajuda. É preferível isso do que deixar a pessoa na lição e chegar ao suicídio. Mas ainda está longe de encontrar uma solução no meio acadêmico. Tem muitos profissionais no meio acadêmico, aqueles que se ligaram à psicologia da quarta força. Eu proferi agora a última segunda-feira de julho, dia 28 de julho, uma palestra sobre o livro Plenitude, que é um dos 16 livros da série psicológica da quarta força de Joana de Ângeles. Vale a pena ler. A Mirinha fez referência aí a uma frase de Joana que está lá num desses livros. Então, não é algo assim passageiro. E não se cura num estalo. Num estalo. Ela vem com agravantes. Somente por meio dos sintomas é que se pode defini-las. Voltejo. Pulei um parágrafo. A perturbação depressiva ainda pode apresentar-se como grave e menos grave, crônica ou distímica, cuja fronteira é muito difícil de ser estabelecida. Somente por meio dos sintomas é que se pode defini-las, tendo-se em vista as perturbações que produzem os pacientes. Nesse sentido, a somatização decorrente de estigmas e constrangimentos que lhe facultam a instalação pode dar lugar ao que Freud denominou perturbação de conversão. Vai convergindo a pessoa àquela frequência, àquela sintonia, graças à qual um conflito emocional se converte em cegueira, mudez, paralisias ou equivalentes, enquanto outros psicoterapeutas, discordando da tese, acreditam que estes fenômenos resultem de perturbações físicas não identificadas. Quer dizer, mesmo entre o corpo clínico ligado à psiquiatria, à psicanálise, à psicologia, há uma série de interpretações. Por quê? Estão dando os primeiros passos neste sentido. Por outro lado, a fadiga tem sido analisada como responsável por vários estados depressivos, especialmente os de natureza crônica, que se apresenta acima do nível tolerável de gravidade. Não obstante, a depressão também se manifesta em crianças e jovens, estruturada em fatores endógenos e outros de natureza sociológica, decorrentes do relacionamento entre pais e filhos, do convívio familiar e do comunitário conflitivo. No livro A Gênese, segunda parte, lá no final, tem uma comunicação. A Gênese não. Obras póstumas. É no Obras Póstumas, não é, Verônica? É. Obras Póstumas. Na parte final, na segunda parte final, tem lá a comunicação dos médiuns, se não me engano, MT sonambúlicos, que dizem que um dos sinais da transição planetária seria o aumento da loucura nas suas várias manifestações, da depressão, da ansiedade, do pânico, etc., etc., podendo levar até mesmo ao suicídio, atingindo até a crianças e jovens. Crianças e jovens. Não obstante, a depressão também se manifesta em crianças e jovens, estruturada nesses fatores que está aí, do convívio familiar, das aflições da alma, as dores da alma.
A mania, por outro lado, é mais severa em razão das alterações manifestas do humor, que se fazem muito a miúde em proporções gravemente elevadas. Em determinado paciente, pode expressar-se como um estado de excessivo bom humor, de exaltação da emotividade, em contraste com os acontecimentos vivenciados no momento, logo regredindo com rapidez para a depressão, as lágrimas, envolvendo sentimentos contraditórios que passam dos risos excitados aos prantos pungentes. No momento de exacerbação, o enfermo delira, acreditando-se Messias, gênio da política, da arte, com demasiada valorização das próprias possibilidades. Nós tivemos um trabalhador da FEAC da primeira hora, já tendo vencido o estado depressivo, que ele acreditava que ele era uma criatura de grande valor para o governo do Brasil e fez a esposa comprar passagem para ir. À época, a FEAC tem 38 anos, eles dois já desencarnaram, tanto ele quanto ela. A coisa de 40 anos passados, ou mais, ele fez a esposa comprar 2 passagens e eles irem para Belo Horizonte, que o governador de Minas Gerais, à época, mandou uma mensagem telepática para ele que precisava dele para um alto cargo no governo de Minas Gerais. Foi trabalhador da FEAC, fez parte da diretoria, já tinha vencido a depressão, já tinha curado o processo, e a obsessão também é muito presente nos quadros obsessivos. Desestrutura o organismo perispiritual, mental, emocional, comportamental, acaba entrando em sintonias inconvenientes. E ele continua dizendo que, em outras vezes, esses pacientes experimentam estado de temor por acreditar que existe uma conspiração contra a sua vida, os seus desejos e os seus valores especiais. Apresenta-se, em determinado momento, palrador, quer dizer, falador, falando muito, mudando de conduta com muita frequência, ou então vai para o oposto. Deixa-se ao abandono, sem higiene, aparecendo de outras vezes de uma maneira extravagante e vulgar. É aquilo que a Miriam falou dos picos, né? De uma coisa excessivamente alta ou excessivamente baixa. E nessa fase, torna-se também sexualmente excitado, erótico, irresponsável, negando-se a aceitar a enfermidade e mesmo a submeter-se ao tratamento adequado. A incidência desse distúrbio depressivo apresenta-se quantitativamente maior no sexo feminino. E, nesse caso, podemos aduzir ao quadro geral as manifestações da depressão pré e pós-parto. Então, ele está justificando por que essa incidência é maior no sexo feminino, porque está relacionado ao pré e ao pós-parto. E que se originam também em disfunções hormonais. A gente sabe que, nesse período, a mudança hormonal é muito grande, conduzindo os pacientes a estados de grave perda do equilíbrio emocional e mental. Nesse momento, ele de novo faz uma pausa para que o público possa acompanhar o raciocínio rico de ensinamentos oportunos, mas logo ele continua sua conferência. As influências básicas para a síndrome depressiva são muitas e podem ser encontradas nas crenças religiosas, nos comportamentos sociais, nos comportamentos políticos, artísticos, culturais e até nas mudanças das estações do ano. Por outro lado, a hereditariedade também é um fator decisivo nessa ocorrência inquietante, tanto quanto diversos outros de natureza ambiental e social, como guerras, fome, abandono, sequelas de enfermidades dilaceradoras. Então, a gente está vendo que é muito amplo o campo de atuação e de prováveis causas que levam a isso e as consequências também. Então, pode-se informar que é multifatorial o processo depressivo. E do ponto de vista psicanalítico, conforme eminentes estudiosos, quais Freud, e ele cita aqui também Abraham, que foi um psicanalista alemão, um dos primeiros discípulos de Freud, e outros, a depressão oculta uma agressão. Contra quem? Contra a pessoa ou um objeto oculto. Com você. Mirinha, você está muda. Mirinha, você está muda.
Desculpa, gente, tive que coisar porque a gripe tá atacando a tosse, viu? Numa análise biológica, podemos considerar como fatores responsáveis por desencadear o distúrbio depressivo as alterações do quimismo cerebral. O que é o quimismo cerebral? São as reações químicas que ocorrem no cérebro que afetam o comportamento, a emoção, a cognição. E aí, no que diz respeito aos neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Em uma análise mais cuidadosa, além dos agentes que produzem estresse, incluímos entre os geradores da depressão os hormônios, esteroides, estrogênio e andrógenos, que são relacionados com o sexo, né? Que foi isso que a Verônica falou, que desempenham um papel fundamental no humor e no comportamento mental. Aqui, gente, entramos nós mulheres com a TPM. Esses hormônios são afetados e aí altera o nosso humor, geralmente na TPM. É claro que não estamos relacionando todas as causas que predispõem ou que dão origem à depressão. Antes, desejamos referir-nos muito superficialmente a somente algumas daquelas que desencadeiam esse processo alienante. Nosso objetivo essencial neste momento é identificar o fator de natureza preponderante, aquilo que é o dominante, né? Para depois concluirmos pelo de natureza predisponente. A criatura está predisposta a... Né? E o essencial, agora ele vai começar a entrar numa outra área que vai explicar a gente a questão de onde que vem essa depressão, né? Importante é o próprio espírito reencarnado, por nele se encontrarem íncitas as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio a que faz jus, em razão do seu comportamento no transcurso das experiências carnais sucessivas. A gente volta lá numa das primeiras frases do Armando nesse estudo. Tudo está no espírito. Ele vai falar isso aqui, tudo e sempre. Ele vai falar essas duas palavras muito fortes para a gente. O espírito é sempre o semeador espontâneo. O que ele quer dizer aqui? O espírito escolhe, ele semeia, que volta pelo mesmo caminho a fim de proceder à colheita. Quer dizer, eu escolho a minha colheita, eu escolho o que eu vou plantar, quer dizer, e, consequentemente, estou escolhendo a colheita. Não bastasse as suas próprias realizações negativas para propiciar o conflito depressivo e as suas ramificações decorrentes que geraram animosidades, mágoas e revoltas entre outros seres que conviveram ao seu lado e foram lesados nos sentimentos, transformando-se em outro tipo de razão fundamental para a ocorrência desse tipo mal, nefasta, né? Ao reencarnar-se, o espírito, o seu perispírito, imprime no futuro programa genético do ser os requisitos depurativos que lhe são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Quer dizer, o espírito traz o perispírito impresso tudo que ele precisa depurar. Depurar, peraí, gente. Onde que eu tô, gente? Os genes, é mesmo. Né? Os genes registram o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnante, passando a constituir-se um campo no qual se apresentarão os distúrbios do futuro quimismo cerebral. O que nesse parágrafo, que é assim bastante confuso se a gente não ler várias vezes, não confuso porque ele é confuso, mas porque falta a gente recursos para maior entendimento, o que ele quer dizer? Ele aqui começa a falar que a questão está no espírito, que a questão é alguma coisa que esse espírito fez que não devia, somos nós, criaturas humanas, e que desencadeou nele esse fator
predisponente à depressão. É isso que ele está falando. Mas ele vai aprofundar mais aqui à frente. Quando se apresentam as circunstâncias predisponentes, manifesta-se o quadro já existente nas intricadas conexões neuroniais, produzido por fenômenos de vibração eletroquímica, o transtorno que necessitará de cuidadosa terapia específica e moral. Por isso é que é um desafio, talvez a especialidade da medicina mais desafiadora, a psiquiatria nesse aspecto, porque o neurologista faz os exames lá de imagens e localiza onde está o tumor, o cirurgião, não tem problema nenhum, mas não existe equipamento para tirar um raio-x da mente, do cérebro, da tireoide ou de qualquer parte do corpo da criatura e enxergar onde está isso, porque está no espírito. Não apenas se fará imprescindível o acompanhamento do terapeuta especializado, mas também a psicoterapia da renovação moral e espiritual através da mudança de comportamento e da compreensão dos deveres que devem ser aceitos e praticados. Nós estamos vendo que o mesmo se dá em relação à obsessão. Se não houver o processo de reorganização emocional comportamental, a pessoa que esteja sob a influência de espíritos perturbadores, seja por que motivo, não tem mudança. Como é que fica? Nesse processo, no qual o indivíduo é responsável direto pelo distúrbio psicológico, face aos erros cometidos, às perdas e ao luto que ele permanece no inconsciente e agora resumam, o distúrbio faz-se inevitável. Excesso, se adotando nova conduta, adquire recursos positivos que eliminam o componente kármico que ele dorme interiormente. Merece ser chamado espírita aquele que é hoje melhor do que foi ontem. Doutrina espírita é terapia de cura, de autocura das doenças do corpo e da alma. Pensa nisso. Não são da lei divina a punição, o castigo, a vingança, mas são impostas a necessidade da reparação do erro, da renovação do equivocado e da reconstituição daquilo que ele foi danificado. Palavra deste ano da FEAC, reconcilia com o adversário, os adversários que você traz dentro de você, para que paralelamente possa reconciliar com os adversários de fora. O Espírito reflete o amor de Deus nele esculpido, razão pela qual está fadado à perfeição relativa, mais cedo ou mais tarde, que alcançará mediante o esforço empreendido na busca da meta que lhe está reservada, ser a cada dia mais perfeito. São, portanto, valiosas as modernas contribuições das ciências da psique, auxiliando os alienados e depressivos a reencontrar a paz e a alegria interior, a fim de prosseguirem no desiderato da evolução. Novamente, o lúcido orador fez uma pausa oportuna, logo dando prosseguimento. E nesse capítulo não podemos esquecer aqueles outros espíritos que foram vitimados pelo infrator e que agora retornam ao palco terrestre a fim de crescer interiormente. E que quando permanecem numa situação penosa, sem esquecimento do mal que já sofreram, amargurados e fixados nessas dores terrificantes que experimentaram, ou se demoram em regiões fugitivas nas quais vivenciam o quê? Sofrimentos incomuns, fazem a pertinácia dos objetivos perversos do desforço pessoal. E aí, com todas essas situações, eles são atraídos psiquicamente para aqueles verdugos antigos. E com eles vai se manter um intercurso vibratório danoso, que a gente já falou isso várias vezes, que é a sintonia, que é a vibração, e esses últimos vai conduzir o quê? A transtornos obsessivos e felizes. Ou seja, o desequilíbrio psíquico, orgânico, perispiritual do indivíduo vai atrair para próximo dele inimigos do passado. E com isso começa um processo obsessivo, ou pode vir a acontecer, né? O cérebro, então, do hospedeiro fica sendo bombardeado pelas ondas mentais, e essas ondas são sucessivas do hóspede desalim.
Então, ele vai receber as partículas mentais, que podem ser consideradas como verdadeiros elétrons, com alto poder desorganizador das conexões neuronais. Se ele já tem uma fragilidade naquela área, usando o termo dele, né, esse bombardeio dessas ondas sucessivas, vão acabar realmente desequilibrando mais. E vai afetar os neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e outros mais, que se encontram nesses neurotransmissores associados o quê? O equilíbrio emocional e o equilíbrio do pensamento. Uma vez desequilibrado isso, vai atingir um desequilíbrio emocional e do pensamento do indivíduo. Aí então se instala um plug na tomada perispiritual. E esse intercâmbio, que é doentio, prosseguirá atingindo o paciente. Até quando? Até o momento que ele seja atendido por uma psicoterapia especial, que seja a bioenergética, por intermédio dos passes, da água fluidificada, da oração, das vibrações favoráveis à sua restauração, a alteração da conduta mental e comportamental, que contribuirão para anular os efeitos morbosos da incidência alienadora. Se ele está com um acompanhamento pernicioso ali, é um tratamento para ele e para aquele indivíduo que está alimentando esse desequilíbrio. Então, ele está falando aqui do tratamento da desobsessão. E, ao mesmo tempo, a desobsessão, mediante cujo contributo o perseguidor desperta para as próprias responsabilidades, modifica a visão espiritual, ajudando-o a resolver-se pela mudança de atitude perante aquele que foi adversário, entregando-se aos desígnios insondáveis do Pai Criador, que é o que a gente viu no capítulo anterior. Trazido o Edmundo, trazido aquele que estava o obsidiano, para que os dois pudessem ser auxiliados, para que tivesse uma mudança de comportamento, para que esse vínculo se desfizesse e eles pudessem voltar a se erguer na sua caminhada evolutiva. E agora Filomeno vai trazer aqui um parágrafo muito importante. Nunca será demasiado repetir que na raiz de todo processo de desequilíbrio mental e emocional, nas psicopatologias variadas, que são muitas, as causas dos distúrbios são que os valores morais negativos do enfermo em processo de reeducação, com decorrência das ações pretéritas ou atuais praticadas. Não existindo efeito sem causa, é compreensível que toda ocorrência infeliz de hoje resulte de atividade agressiva e destrutiva anterior. Esse parágrafo foi marcado por mim no meu livro. Eu também. Todo o parágrafo. Eu também. Né? E muito interessante aqui o parágrafo anterior que a Verônica leu aqui do expositor, que ele fala que a gente necessita, nós que somos espíritas, do tratamento espiritual, do passe da água fluidificada. Por isso, quando a gente vê alguém, um companheiro passando por uma situação dessa, a gente se lembra de Jesus, quando ele fala, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, se estivesse nessa situação. Para frente. Não poucas vezes também se pode identificar na gênese da depressão o fator responsável pelo funcionamento sexual deficiente, receoso, frustrante, que induz o paciente ao desinteresse pela vida, à fuga da realidade. Desse modo, a depressão, mesmo quando decorra de uma psicogênese bem delineada, o que é a psicogênese? É a origem, o desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos. Seja pela hereditariedade ou pelos fatores psicossociais ou outros, sua causa profunda, isso também está bem marcado no meu livro, se encontra sempre no espírito endividado. Sempre, que renasce para liberar-se da injunção penosa a que o espírito se entregou. Sou eu, Mirinha, que me entrego a essa condição. E sou eu, Mirinha, que saio. Sou eu, Mirinha, que saio.
Então, assim, é uma causa que a gente vem vendo ele contar aqui, muito desafiadora, com questões muito desafiadoras, que quem não passa nessa profundidade não pode nem avaliar, mas nós sabemos, pelo estudo doutrinário, que a salvação ainda é a doutrina espírita, ainda é buscar a sua religião, estar entre os que te amam, tomar passe, água fluidificada, ainda é isso. Pode modificar um dia, não sei, né? Assim sendo, aproxima-se o dia no qual a ciência acadêmica, olha o que ele vai falar agora, se dará conta da realidade do ser que transcende a matéria e cujas experiências de várias formas, por meio da reencarnação, responde pelo binômio saúde-doença. Nós próprios, ele está falando agora dele, do expositor, está falando sobre ele especificamente. Quando nos trabalhos terrestres, quando ele trabalhava na Terra, muitos nos aproximamos da fronteira da imortalidade, quer dizer, ele teve contato, né? Não a transpondo em razão dos preconceitos acadêmicos, embora não nos houvessem sido regateados recursos que evidenciavam a indestrutibilidade do ser por intermédio da morte, e isso demonstravam de forma irretocável. Como ninguém pode deter o progresso que se multiplica por si mesmo, o amanhã constitui a esperança dos que tombaram nos processos perturbadores e degenerativos. Graças ao Senhor, graças a Deus, as perturbadas como a Mirinha têm jeito. Quando encontrarão a indispensável contribuição dos cientistas, aí eles conhecendo mais, e religiosos que se darão as mãos, que é o nosso sonho dourado, ir numa consulta com um médico espírita, que está entendendo a minha alma, que sabe que aquilo que eu estou passando não é só a que está aqui na carne, está lá dentro, né? Dentro de mim. Então, eles de mão dada estarão trabalhando em favor da sua recuperação mental e orgânica. E aqui, queridos amigos, eu quero deixar um beijo para vocês, porque eu estou com um compromisso que me espera lá na FEAC, são queridos companheiros que me aguardam e eu preciso ir correndo, vou deixar os outros companheiros continuarem aqui. Um beijo para vocês, até a semana que vem e orem por mim, que eu me encontro aqui meio perturbada. Um beijo. Fez-se propositadamente uma nova pausa que a todos nos comoveu pelo que disse de imediato. Não há como negar-se. Jesus Cristo é o psicoterapeuta excepcional da humanidade, o único que pôde penetrar psiquicamente no âmago do ser, auxiliando-o na reestruturação da personalidade, da individualidade, facultando-lhe uma perfeita identificação entre o ego e o self, harmonizando-o para que não mais incida em compromissos degenerativos. Por isso mesmo, todos aqueles que lhe buscaram o conforto moral, a assistência para a saúde combalida ou comprometida, física ou mental, defrontaram a realidade da vida, alterando a forma existencial do comportamento que lhe seria de inapreciável valor nas futuras experiências carnais. A ele, o afável médico das almas e dos corpos, a nossa sincera gratidão e o nosso apelo para que nos inspire na equação dos dramas que afligem a humanidade, tornando a Terra um lar melhor para se crescer moral e espiritualmente, onde os sofrimentos decorrentes das enfermidades de várias gênese cedam lugar ao equilíbrio e à produção da vera fraternidade, assim como da saúde integral. Encerrou a palestra. Pairava no ambiente uma dulçurosa vibração de paz e alegria. Todos apresentavam um semblante radiante de júbilo. O lúcido orador mantinha-se sereno e suavemente iluminado, banhado por peregrina claridade que jorrava dos altos cimos. O Eurípides então levantou-se, abraçou o amigo, conduziu à mesa diretora da solenidade e, visivelmente feliz, proferiu inesquecível oração gratulatória, dando como encerrada a conferência.
A noite havia chegado e se encontrava banhada por argênteo, que é um prateado luar, e pelos pingentes estelares que cintilavam muito ao longe. Os mais interessados acercaram-se do palco, a fim de conhecer mais de perto o convidado eloquente e com ele dialogarem brevemente. Alberto, Dr. Inácio e eu fomos daqueles que se lhe acercaram, a fim de fruir mais proximamente a sua vibração penetrante e saudável, congratulando-nos com a exposição oportuna e esclarecedora. Muito bom. Responsabilidades para todos nós. Então, fechamos aí hoje esse capítulo por inteiro, que é o distúrbio depressivo. E o próximo capítulo, qual que é, Verônica? Terapias enriquecedoras. Terapias enriquecedoras. Este capítulo, gente, assim como os anteriores, não tem capítulo mais importante, mas mexe com todos nós. Por quê? Se não estamos, com maior ou menor grau, enfrentando em nós algum desses sintomas, ou já enfrentamos, temos na família, entre os amigos, entre as pessoas com quem convivemos, criaturas vivendo estes dramas. E muitas vezes colocamos os pés pelas mãos, falando o que não devíamos, ou na intenção de ajudar, cheios de boa vontade, mas sem o preparo adequado, a delicadeza adequada. Em vez de apagar o incêndio, a gente coloca mais gasolina no fogo. Precisamos, quando conversamos com alguém nesse estado, falar sim, mas temos também a habilidade da escutatória, estimular o outro a falar. Nós já falamos demais. É estimular o outro a sair da prisão sem grades. É um desafio? É aprendizagem todo dia. Lembramos então que teremos no nosso dia 23 de agosto o nosso encontro com todos os plantonistas do SOS Prece. Se você conhece alguém que já foi ou que deseja ser plantonista ou que é plantonista, diga que está convocado para esse encontro no dia 23 de agosto. O telefone do SOS Prece ficará mudo o dia inteiro. Muita gente vai falar, meu Deus, acabou o serviço, que um dia que falta, fica fora do ar, é assim. E no mesmo dia 23 de agosto, começa logo em seguida, às 18 horas, pontualmente. O horário normal é 17h30, mas nesse dia vai começar às 18 horas, um curso básico de doutrina espírita em 15 aulas. Nessa data, nós teremos um orador de Belo Horizonte, que é o dirigente, presidente do Grupo Espírita Glacos, que tem um SOS Preces mais antigo do que o nosso aqui de Juiz de Fora, e ele vai participar do curso com a gente e à noite ainda irá proferir uma palestra na FEAC, às 19 horas. Você é nosso convidado. Lembramos também que na próxima terça-feira, dia 19 de agosto, semana que vem agora, é a terceira terça-feira do mês. Dia 19, reunião de saúde e autoconhecimento. A partir das 18h30, desenvolvemos um tema de meia hora, depois tiramos a primeira parte, é transmitida online, tem lá no YouTube da FEAC que você pode consultar, tem mais de 50 gravações já. A segunda parte nós tiramos a reunião do online, é só no presencial. Diminuímos a luminosidade da sala e fazemos uma visualização, autoencontro de cura e autocura. Pedimos para não levar crianças nesta reunião, porque não vai poder ser beneficiada e ainda pode perturbar o pai, a mãe, o avô, quem esteja com a criança. Lembramos de você ler pelo menos 3 vezes por dia, 3 vezes de novo esse capítulo que acabamos de desenvolver na noite de hoje, desenvolver o próximo capítulo que a Verônica já citou aí, para pelo menos 3 vezes, para nos familiarizar e já ir adquirindo a obra próxima que vai ser o alvo das nossas observações, que é o Trilhas da Libertação, tá bom? Assistir um vídeo igual o de hoje foi pertinente? Trouxe benefícios para você? Lembra do CCC. Curte, dá o joinha,
compartilha naquela seta lá em cima, manda para várias pessoas conhecidas suas que você sabe que se interessam e deixa um comentário. Olá, eu sou fulano de tal, sou de Goianá, sou de Coronel Pacheco, sou de Brasília, sou de São Paulo. Deixa aí, simplesmente, se não quiser fazer nenhum comentário ou crítica, elogio, seja o que for, só de você deixar o seu nome e a sua cidade, o algoritmo do YouTube reconhece que o conteúdo é pertinente e alavanca distribuindo para mais pessoas. Não só com material nosso aqui, mas com qualquer material que você assistiu, que é de boa qualidade, tenha este comportamento. Tá bom? Agradecemos a presença da Mirinha, que já saiu, da Verônica, que continua conosco, do Chaves, da Jussara, nos bastidores, e lembramos a todos da água que já está fluidificada. Falcone, eu assisti depois do dia, não pude assistir na hora, no dia 14 de agosto. A hora que você assistir, coloca a sua água, é um culto do Evangelho no lar. Certo? Verônica, suas palavras finais. Um capítulo muito profundo, que vale a pena, e com muitas informações, porque às vezes, até algumas informações equivocadas, né, que a gente escuta falar assim, depressão é coisa da era moderna, nós vimos aí que já é antiga, né, então é um processo realmente de conhecimento para a gente poder, quanto mais a gente conhece, maior facilidade a gente tem de lidar com a situação, né, porque isso é uma coisa que a gente não conhece, mais difícil fica. Então vamos ler de novo, vamos aprender, vamos buscar informar mais, para que a gente possa se ajudar e ajudar a quem está próximo de nós. E contamos com todos na próxima semana. Com certeza. Então, o nosso abraço fraterno e vamos que vamos, juntos e misturados. Lembre-se de participar de pelo menos um grupo de estudos por semana, presencial, além deste que está aqui e de outros que você participa. Se o corpo precisa de pão, diz Dr. Bezerra de Menezes, que o espírito muito mais de oração e instrução. Pensa nisso. É para você, Falcone. É para você, Verônica. É para vocês, queridos internautas. Vamos multiplicar e chegarmos mais longe. Agradecemos dizendo, Pai nosso, que estais no céu dos nossos pensamentos, na terra da nossa biologia, dai-nos forças para que possamos desenvolver, melhorar, aumentar a nossa imunidade biológica para com as saúdes, para com as doenças do mundo, emocionais, mentais, ampliando virtudes, procurando vencer os vícios e nos aproximando cada vez mais daquilo que está no capítulo do homem de bem. Lembrando que todos nós podemos e temos como fanal a perfeição progressiva. Abençoa o nosso Brasil, todos os países do planeta Terra. Abençoe do mais anônimo cidadão, a maior autoridade dessa ou daquela nação. Que todos possamos fazer de cada passo, de cada pulsar do nosso coração, um degrau de nos tornarmos criaturas mais equilibradas e melhores. Agradecendo a presença dos Espíritos bons, a ação em favor dessa egrégora que formamos com a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Encerramos o estudo dessa noite dando graças a Deus. Muito bem, Verônica. Você não passei suas palavras finais, passei? Não, passou. Não, passou. Então tá bom. Um grande abraço então. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer.